Boa noite, Instagram. Boa noite, pessoal. Estão me vendo agora ou vão me ver daqui um tempo, né? Quando quiserem, vai ficar gravado no meu canal do YouTube, Andréia Maslon Fisioterapia, ou por aqui no IGTV. Então eu peço para que vocês chamem, compartilhem com quem vocês amam, porque o papo hoje é Covid, imunidade e a síndrome pós-Covid. Se você já pegou, conhece alguém que já teve contato ou que está sentindo muito medo de ser invadido ainda por esse vírus, ou seja, a gente ainda vive esse drama, né? Então chama alguém, chama algum familiar que você ame para estar aqui com a gente, compartilha com as pessoas que você gosta e que seja importante para você esse papo. Meu nome é Andréia Maslon, uma fisioterapeuta com uma visão integral do ser humano que acha que a pessoa precisa aumentar a visão dela frente aos problemas que acontecem. Não deixar de viver esse drama sentindo tudo isso dentro de você e não procurar ajuda. Estamos aqui de braços abertos sempre para tirar todas as dúvidas. Você pode nos chamar no IGTV e assim a gente conseguir ter uma boa conversa. Hoje, neste exato cenário que a gente vive, que é o Covid ainda, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre Covid, imunidade e o que tem envolvido nessa doença no pré, no durante e no pós. E o medo que tomou conta de todo mundo. Para isso, a gente chamou uma nutricionista, a Munira Dargan, que vai estar com a gente na noite de hoje, para essa inflamação, esse problema de coagulação, essa alteração arterial e tudo que é envolvido também no pós-Covid. Então, para a gente tentar entender tudo isso na visão de uma nutricionista. Boa noite! Oi, boa noite, Andréia, tudo bem? Tudo jóia, e você, minha querida? Que bom estar com você, né? Faz um tempão que a gente não se fala. Nos conhecemos, exatamente. Muito feliz com o seu convite, muito obrigada. Se apresenta um pouco, Mu. Eu sou aqui de Taubaté, me formei aqui na Universidade Taubaté, Unital, sou nutricionista e eu vim falar um pouquinho sobre como a gente pode estar aumentando a nossa imunidade, né, perante o cenário que a gente está vivendo, né? Então, muitas pessoas se preocupam em usar máscara, não ter contato, né? E não se preocupam com o que é o mais importante, né? Que é o que a gente está se alimentando, né? Não só o alimento que nós ingerimos, mas também como os nossos pensamentos podem estar influenciando e gerar diversas consequências e deixar o nosso corpo vulnerável, né? Para o vírus, né? Então, eu quero conversar com você sobre isso e espero que todos também gostem do conteúdo. É um artigo que eu pesquisei recentemente, publicado em maio, e eu acho que tem muita coisa interessante aí, muita coisa que as pessoas nem imaginam, né? Então, é isso, vamos começar. É isso aí. Então, já puxando para um lado assim, né, que a gente fala de uma inflamação, né, que já tem, e é o que mais provável acontece na visão da medicina germânica e das leis biológicas, né? A gente que estuda o corpo humano e se apaixona por isso todos os dias, é que a doença é visto pelo Dr. Hammer, que estudou isso na década de 80, como um programa biológico de sobrevivência. Então, nosso corpo nos defendendo frente a uma reação. Então, nunca uma doença vai vir apenas por conta de ser maléfico ou benéfico. Na natureza não existe isso. Na natureza, a gente só fica doente porque lá atrás a gente passou por alguma coisa que não foi interpretado, ficou mal resolvido ou não foi resolvido. E simplesmente a gente congela naquele determinado momento e não vira a página para continuar a entender o que esse estresse, né, que de repente, assim, poderia ser como, eu sempre cito as zebras, né? Tem um livro de um neurocientista que fala: zebras não têm úlceras. Por quê? Na natureza, eles veem um predador e logo ela só se estressa naquele momento. O ser humano deveria ser igual, mas somos também racionais, emocionais e mentais, então a gente fica remoendo aquela situação.
Então, o que que acontece com a história do Covid, né? O medo é a única coisa que contagia. Para quem estuda biologia, o vírus é visto como um pedaço da nossa célula. Então, o que vai vir para acomodar na nossa célula é o RNA, é a proteína disso. E ele vai se estabelecer naquela célula para ajudar a reconstruir aquela célula. Então, deveria ser benéfico para a gente. Mas as pessoas se alimentam das notícias e acham que só o medo, né, é só uma emoção e separam isso do corpo humano, quando, na verdade, somos interligados por um pensamento, uma psique, né, frente àquele problema que a gente está vivendo. O nosso cérebro interpreta isso e para não explodir, para não ter um inchaço, um edema, ele leva para um tecido ou órgão do corpo. Essa é a tríade da saúde, né? Não é só... É onde o corpo fala, né? Através das doenças. E quando o corpo fala, o nosso cérebro já está muito cheio, né? E você fala, eu sou ansiosa, eu não durmo direito. Peraí, mas que estresse que deveria ficar, como o da zebra lá atrás, 20 minutos no máximo no seu corpo para não ter destruição celular, e de repente ficou 1 hora, 1 mês, 20 anos, e quando você foi ver, você está com Covid. Sim. Por que você está com Covid, né? O Covid deveria aparecer no momento em que você poderia descansar, e desse cansaço desse tempo todo estressado, desse cansaço, desse estresse inflamando o seu corpo, e na verdade vem o Covid como uma situação emergencial, e que naquele momento você ficou doente, e de verdade não, as pessoas, a gente vive um mundo de ansiedade, a gente vive no mundo de obesidade, então tem relações dramáticas, né, até em criança já, o quanto esse estresse crônico, essa inflamação levou. Por isso que eu acho muito interessante falar com a nutricionista, porque, além de tudo, vocês podem vir com essas soluções que eu falo para os pacientes. Olha, procura um médico integrativo, nutrólogo, né, a nutricionista, mas que tem esse pensamento para esse estresse crônico que leva a essa inflamação. Sim. Então, o que a gente remoe, a gente ainda está remoendo, né, da história do vírus, ainda a gente está com medo. Quando isso vai passar? Então a gente passa dias e noites pensando nisso, quando não vem ativar a sua realidade com o noticiário, só inflamando ainda mais com essa infodemia, né? Então isso é o mais contagioso que eu falo. E aí nosso papel hoje para também, eu já falei lá no começo, né? A gente pegou muito no pé das pessoas com as lives no começo, falando sobre o medo, não deixar exacerbar essa emoção natural que existe para nos defender, mas que já deveria, né, ter estabelecido uma conexão com a gente entender que tudo bem, se a gente pegar, a gente só precisa contrair o vírus, a gente só precisa pensar, isso vai passar. Uma doença tem início, meio e fim. Ela não tem que ser achada que eu vou ficar com essa doença até morrer e o vírus vai me matar, né? Então não existe essa possibilidade. Existe sim um pensamento de que você vai ficar em pânico e o medo só piora tudo isso, né, amor? Sim, sim, com certeza. Então, o medo, a ansiedade, o estresse, tudo acaba impactando diretamente aonde? No nosso intestino. E aonde onde o nosso sistema imunológico, ele é lá no intestino que o nosso sistema imunológico é produzido, entendeu? Onde tem os anticorpos, onde, na verdade, onde as bactérias vão ajudar para fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, assim, se você tem um estresse elevado, tudo isso vai impactar na diminuição do seu sistema. Então, assim, vai vir uma bactéria, um vírus ou um fungo e você acaba sendo afetado. Por quê? Porque o seu sistema imunológico está fragilizado. Então, onde que entra a nutrição, né? Nisso, né? Então, assim, há alimentos, vários alimentos, né? Então, assim, primeiro eu gostaria de falar, né? Eu vou citar um pouco sobre a microbiota intestinal. Então, para quem não conhece, né, não sabe o que é a microbiota intestinal, é uma população de micro-organismos, de bactérias, pode ser de fungos, pode ser de bactérias, fungos, que habitam o nosso trato gastrointestinal. Então, assim, e eles vivem, né, numa simbiose. Então, eles habitam o nosso intestino e eles se alimentam do que a gente se alimenta.
E aí eles têm essa vantagem, eles proporcionam outras vantagens para a gente, né? Então, assim, as bactérias, elas nos ajudam muito na produção dos nossos anticorpos, no fortalecimento do nosso sistema imunológico. Então, assim, muitos alimentos também são digeridos pelas bactérias, né? Que eu vou falar também sobre os prebióticos mais para frente. Então, a minha filha entrou. Quem é a sua filha? Oi, Dúnia. A Dúnia. É a Dúnia. Já deixa você mais Aqui, nervosa. É isso aí, a mamãe fazendo live com uma amiga de infância. E além de tudo, então, né, Moa, tem os neurotransmissores, que também são bem importantes, né? Sim, é o que mais a gente fala hoje em dia, né? Sim, então assim, se você, quando você tem uma microbiota intestinal desequilibrada, que nós chamamos de disbiose, o que seria essa disbiose? É quando você tem uma população de bactérias ruins maior do que as boas. Então, e a gente sabe que as bactérias ruins e as boas, elas se alimentam por competição. E justamente o que alimenta as bactérias boas? São os bons alimentos que eu vou citar, que são os prebióticos, né? São alimentos que a gente ingere, que a gente não consegue digerir, que as bactérias acabam fazendo essa digestão para a gente, né? Então, assim, e como que isso pode impactar, né? Na nossa saúde, né? Então, assim, oi, Elaine, tudo bem? Então, deixa eu ver aqui, eu acho que eu me perdi a emoção do pessoal. Exatamente. Bom, Andréia, assim, né? Toda a desregulação do nosso corpo, né, em favor desse estresse, né, o quanto a gente precisa diminuir isso, tanto com consumo de bons alimentos, água também, né, pelo pH que a gente já sabe. Mas a gente não tem ideia ainda de qual exatamente a gente precisa, porque como a Juliana falou na outra live, ela acaba roubando um pouco tudo isso que a gente absorve, deveria absorver, né? Além de até você puxar aí, pedir para o pessoal compartilhar com quem que você conhece, que seria importante. Eu hoje mesmo atendi um jovem que teve um problema de estresse crônico e veio a inflamar isso, e ele perdeu 10 quilos. Então, extremamente importante a pessoa suplementar, né? Aí tem a diferença entre alimentação e suplementação, que acho que você vai falar, mas já puxando para alimentação ainda ser sempre o positivo da história, né? E aí a pessoa além de entender né, a gente conseguir apoiar o nosso paciente com aquela história de a doença tem um início, um começo e um fim, e você ter que ficar mais calmo sempre, entendendo que tudo que acontece no seu corpo é sim para te defender, é um momento para você parar e usar esse sintoma como uma ponte para se conhecer melhor. E esse autoconhecimento é libertador. E ela saber se alimentar e suplementar esse intestino e saber que ele sim é importante. Então, às vezes a pessoa vem para mim e eu falo mesmo, olha, aqui você vai me falar se seu cocô tá bom e se você vai todo dia no banheiro, porque é importante para mim. Eu já eu já consigo montar um raciocínio, né? Com o que ela me falar. E aí eu já mando para nutricionista, para o médico que vai me ajudar. Sim. Então, sim, os alimentos, eles, o que aumenta as bactérias ruins? Quais os alimentos que vão fazer com que essa proporção seja diferente, né, das bactérias ruins e das bactérias boas, né? Então, assim, o excesso de açúcar, ele alimenta as bactérias patogênicas, que são causadoras de inúmeras doenças, entendeu? Então, o açúcar, o excesso de açúcar, excesso de farinhas, de gorduras trans, entendeu? Refrigerantes, adoçantes, entendeu? E também tem os antibióticos, né, que também podem alterar essa microbiota intestinal. Então, o antibiótico, ele combate as bactérias patogênicas, mas também ela mata também as bactérias boas. Então, é muito importante, depois que você toma um antibiótico, você vir com alimentos ou até mesmo uma suplementação, uma administração de probióticos para poder equilibrar essa microbiota, entendeu? Você tendo uma microbiota equilibrada,
ela vai te defender, o seu sistema imunológico, ele vai te defender de tudo que vier, entendeu? Então, quais os alimentos que vão ajudar a aumentar as bactérias boas? Que eu falei que o que aumenta as bactérias ruins. Então, agora eu vou falar o que ajuda a aumentar as bactérias boas, né? Então, quais são? São os prebióticos, né? Que são diferentes espécies de fibras que nós não conseguimos digerir, que as bactérias acabam digerindo, né? E aí, o produto eles acabam fazendo essa digestão através da fermentação, e aí eles vão produzir ácidos graxos de cadeia curta, né? Que também que são muito importantes para nossas células, né? Dá um exemplo prático, assim, para ficar bem funcional para as pessoas. Sim. Então, assim, alguns prebióticos que a gente encontra em casa, né, são alho, cebola, tomate. Então, isso aí é algo que tem em casa, né? Sabe aquele missô, aquela soja fermentada? Também é um ótimo prebiótico. É o missô, a soja fermentada? Eu vi hoje isso. Ele tem um nome, eu até anotei aqui, é tempê. Sim. Tempê, né? Também. E tem também o shoyu, mas eu não recomendo o shoyu porque tem muito sal, então não é interessante. Então, assim, tem a chicória, né? Tem a maçã, aspargos, alho poró. Então, esses ali, aveia, tá? Legal. Deixa eu ver que estou esquecendo mais de alguma coisa. Semente de abóbora, linhaça, tá? Gergelim. Então, esses são alimentos que nós não conseguimos digerir, é que as nossas bactérias que fazem essa função, entendeu? Uhum. E aí, com isso, elas se alimentam e elas conseguem, como é por competição, elas conseguem ficar em equilíbrio com as outras bactérias, entendeu? Uhum. E aí ajuda a gente a defender o nosso sistema imunológico, né? E qual que é a relação, né, do nosso sistema, da nossa microbiota com o nosso pulmão, né? Então, assim, tem um estudo, né, que falou que há um eixo entre o intestino, né, e entre o pulmão. Porque, assim, muitas bactérias que habitam, né, o nosso intestino também tem evidências de que também tem nos pulmões, né? Então, assim, é um caminho de mão dupla. Então, se o intestino, acho que o corpo inteiro, né? Não está bem, exatamente, vai influenciar no pulmão e vice-versa. Então, por isso que a disbiose intestinal, ela está muito associada a doenças como diabetes tipo 2, a ansiedade, a depressão. Por quê? Porque é no intestino que o triptofano, ele é produzido, e o triptofano, ele é precursor de serotonina e melatonina. Então, assim, às vezes a pessoa está deprimida, vai lá, toma um antidepressivo recomendado pelo médico, né? Não estou falando para deixar de usar. Inflama mais, tem outros efeitos colaterais. E às vezes a pessoa esquece de cuidar da alimentação. Então, a alimentação, ela é muito importante nesse momento, entendeu? Em todos os momentos da nossa vida. Não adianta deixar de fora, entendeu? Você já... E outra coisa também. Fala. Você já ouviu falar no livro que chama 10% humano? Que o resto é tudo micro-organismo? Depois eu vou te passar. Tá. Então, assim, e aquela coisa que todo mundo fala assim, a gente nunca tá só, né? Nós nunca estamos sozinhos, né? Então, temos milhões de bactérias no nosso intestino. Então, assim, é uma coisa, assim, muito fantástica. Então, assim, é que nem um carro, né? Vou fazer uma analogia. Se você tem um carro bacana, você vai colocar um combustível qualquer nele para ele andar. Se você colocar um combustível ruim, ele não vai andar adequadamente. Então, por que você vai ficar comendo alimentos que não vai trazer um bom desempenho na sua saúde física e mental? Porque também é um eixo entre o intestino e o cérebro. Então, e todas as doenças acontecem, né, e se iniciam no intestino. Então, se você não tem uma boa alimentação, tudo acaba, é uma cascata, entendeu? Sim, e mesmo a história de que eu estudo, né, pela biologia, a gente vê muita história de como a formação do tecido embrionário se formou, e as pessoas às vezes falam que o intestino é o segundo cérebro, e na verdade ele é o primeiro, porque na formação do nosso embrião, o primeiro a ser formado é o intestino.
Então, por mais que sim, seja a fato. ligação dele, é tão estudado, assim como o coração, que tem sua rede neuronal própria, assim como Uhum, o cérebro, o intestino, ele precisa estar muito bem equipado. E a gente que trabalha com essa terapia manual, né, também, além da proposta das leis biológicas, é perceber que uhum, ali a inervação que sai dali, na mesma região vai para a coluna lombar, na mesma região está no uhum, assoalho pélvico, na mesma região está na bacia. Às vezes a pessoa tem até uhum, dor no joelho por conta de uma alteração de intestino, de uhum, aderências, ou mesmo uhum, das cicatrizes da cesárea, de uma abdominoplastia. Então a gente estuda muito e trabalha dessa forma. Então, às vezes, a pessoa uhum, não uhum. entende por que você está me perguntando dessa cicatriz, por que você está trabalhando essa cicatriz. Sim, Justamente para sim, não sim. aderir o seu intestino, não aderir o seu útero, né? Uhum, Não aderir essas regiões tão importantes para que todo o seu corpo funcione bem, até seu bem-estar. E sim, até o menino de hoje falou sim, para sim. mim que ele estava com esse probleminha de constipação. Ele falou para mim, Aham. e do nada eu me sinto irritado, me sinto angustiado. Uhum, Então, justamente, se você uhum. está todo aderido ali, todo inchado, né, com gases, não Sim, conseguindo funcionar, inflamado. você está muito mais Uhum, suscetível. É isso que está o quê da questão com a história do Covid, né? Que as pessoas não entendem muito bem uhum. porque não tem só um Sim, grupo de risco, né? De repente foi aumentando essa gama uhum. de pessoas. Sim, Justamente porque as sim, pessoas sim. estão inflamadas sem se perceber. E aí a gente está aqui nessas lives, nesses Uhum, bate-papos, justamente para deixar as pessoas mais ativas no processo. Que se você vai uhum, ficar, tá inflamado, é justo que você comece a dar mais atenção para essa área da sua vida que de repente você largou por uhum, falta de tempo. A gente fala assim, com home uhum. office as pessoas estão trabalhando às vezes até mais, né? E eu pelo menos a Sim, mil. E o sim, homeschooling das crianças. Então, quando você vê, o almoço já passou do horário, você está comendo sim, besteira, está com vontade de comer mais besteira sim, ainda, porque está mais ansioso, mais estressado. sim, Então, sim, você cai sim, numa sim. cadeia aí que você fica totalmente deficitário e inflamado. Uhum, Né? Então, uhum, daí sim, essas sim, dicas sim. da Nutri. Sim, sim. E você falando sobre a ansiedade, né, e estresse e tal, tem um alimento muito legal, né, que eu estava pesquisando, que é sobre o cacau, né? Que ele tem esse poder anti-inflamatório, antioxidante, então ele diminui a pressão alta, ele diminui o estresse, a ansiedade, e ele diminui a inflamação, entendeu? E assim, e tem que ser um consumo a longo prazo, né? Então, assim, é o cacau. Não estou falando daquele achocolatado que é o chocolate com açúcar. Então, é o cacau. Então, como que a gente pode ingerir ele no nosso dia a dia, né? Ou você dá preferência pelo chocolate de 70, acima de 70% de cacau, ou então você pode estar utilizando, né, que é a forma de custo-benefício, que é o cacau em pó, né, de uma boa qualidade, e de preferência 100% cacau. Né? Então aí você pode estar utilizando todos os dias de 1 a 2 colheres, fazendo uma vitamina e acrescentando, ou então tomando com leite vegetal ou com água mesmo. Você pode fazer isso 3 vezes por dia e tomar, então, durante 60 dias, né? Então, isso aí vai trazer vários benefícios. Não adianta comer um pouquinho hoje e não comer amanhã, entendeu? Tem que ser contínuo o uso para você ter esses benefícios, né? Por isso que são alimentos funcionais que a gente fala, né? Porque e também nenhum alimento sozinho faz milagre. Então, você precisa ter uma reeducação alimentar, introduzir alimentos, como eu te falei, prebióticos, para aumentar, para estimular o crescimento e alimentar essas bactérias benéficas, né? E atividade física, o controle do estresse também, a meditação é super bem-vinda, entendeu? Então, assim, e evitar esses alimentos que podem vir a prejudicar, né, a nossa saúde intestinal como um todo, né? Eu vou ficar mais tempo no cacau ainda, porque eu amo cacau. Eu acho que o que tem no Então, Brasil de qualidade é o cacau. Então a gente tem que usar e abusar desse cacau. Então eu sim, até sim, falo para os sim. meus pacientes, eles até conhecem, né, a sigla do PQQ. PQQ
é o que usa no Aham. mundo inteiro, né? O que está a última sendo falada, que é o benefício mitocondrial. O que é a mitocôndria? A anteninha que Uhum. dá energia para Uhum. nossa célula. Sim, E sim, assim, além sim. de você ter falado dos benefícios para a flora intestinal do cacau, ele é Uhum. anti-inflamatório. Então, onde ele vai agir no Sim. Covid, quem teve o Covid, ou é Uhum. assintomático, ou que pegou e foi leve, né? Mas algumas Uhum. pacientes minhas vêm com uma síndrome pós-Covid, que a gente fala que é uma síndrome mitocondrial. São pessoas que já tinham Uhum. dor, que já estavam inflamadas e vem com essa síndrome Uhum. mitocondrial. Então, o que é isso? É uma fadiga que elas não conseguem recuperar muito rápido e que tem uma Uhum. alteração Uhum. da microcirculação por causa do problema de coagulação que viram no Covid. Então, não era Uhum. só a influência respiratória, mas desse Uhum. problema circulatório que ele age. Sim. E aí E o vem cacau, ele entra muito bem nisso, total. na Então, por proteção isso, cardiovascular e por isso respiratória. exato. E aí, nessa síndrome pós-viral, você pode usar muito mais o cacau em pó, né? Como você falou, fazendo. Eu gosto assim: Sim. esquenta a água, ferve, pode ser. Coloca as 2 colheres Uhum. que você falou, fecha, que nem um chá, Uhum. né? Uma infusão de Uhum. 5 minutos. E aí, depois desses cinco Uhum. minutos, em vez de você ficar trabalhando e tomando cafezinho, trabalha tomando cacau em Uhum. pó. E aí, se você quiser Sim. adoçar, não sei se você viu naquela matéria, hoje eu fiz com tâmara, né? Bati, liquidifiquei a tâmara e o Sim. cacau. Sim, Mas tem sim. gente que usa, Sim, como você sim. falou, leite Uva vegetal passa e a uva também. passa. Achei super legal, porque antes eu tomava Isso. água e cacau e ficava meio xoxo, mas hoje eu tomei com a tâmara, ficou mais Aham. docinho, aí fica mais Sim. gostosinho. E aí, Tá, quando vocês conhecem alguém que já teve contato com o vírus e está nessa fadiga, além de compartilhar essa live que vai ficar salva, se vocês puderem chamar agora para ter uma troca legal, usar o cacau 3 vezes ao dia, né? Então, o cacau como Uhum, em pó, exatamente. o cacau como Uhum, nibs ou o cacau, como você disse, numa sim, barra sim, mesmo, 70 a oitenta e cinco por sim, cento, sem açúcar de sim. preferência, né? De preferência sem açúcar, E, se puder com stevia, entendeu? e É aí é por um isso que eu super. falei para você que o cacau em pó acaba sendo mais acessível e você Você tem a compra e garantia, deixa, né, né? de Você que compra e deixa lá. exatamente. Sempre tenho na despensa, porque dá muita energia Sim, para nossas células, né? O sim, tempo sim, inteiro a sim. gente fica E trabalhando ele nesse é ótimo PQQ. para dar foco também, né? Então, Foco assim, e atenção, sim. exatamente, exatamente. Então, ele é muito interessante, não só, né, no poder anti-inflamatório, antioxidante, mas como para ter foco mesmo, Aí eu não sei se eu né? te contei, né? Eu estava fazendo uma reposição aí de suplementação para dar energia mesmo, né? Para dar mais Uhum, disposição e aham, tô com o cacau sempre do meu lado. Aí de repente eu fico aham. sabendo que eu falo pro meu marido e o médico deu já na veia o PQQ, que é o que a gente espera do cacau, essa energia. Eu falei, o quê? Eu aqui tomando cacau e você tem na veia. Então você vê que os médicos estão super implementando isso na suplementação porque aumentando o foco, atenção, disposição, dopamina lá em cima, Sim, motivação, energia, né? sim, O que a gente sim, precisa sim, nesse sim. pós-Covid, mesmo para quem não pegou, para quem não teve contato, saber Uhum, dessas suas dicas, né? Dessas dicas que tem sim, para sim. aumentar o Uhum, metabolismo e voltar com tudo aí, né? Sair desse sim, pensamento aí sim, de parasimpático, de vagal, que é sim. quando a gente está mais relaxado, né? Sim, e outra também, né? Não só alimentar o corpo, mas alimentar a mente, né? Com coisas boas, né? Porque as pessoas ficam muito tempo assistindo noticiários e um monte de assuntos é, ruins, né? Então isso vai estimulando, né, aquela ansiedade, aquele medo. Então, isso aí não é legal também. Então, a gente precisa também alimentar o nosso cérebro com coisas boas, entendeu? Ouvir uma boa música, dançar, brincar com os filhos, ou então com seus animais de estimação. Isso tudo libera endorfina, entendeu? Fazer um exercício físico. Então, tudo isso é benéfico também. Então, a gente tem que, não só o nosso corpo, mas a gente tem que olhar também para a nossa saúde mental, né? E aí, mais alguma dica de probióticos?
E a gente pode falar, como você estava falando, de noticiário. Então, para isso, construir uma nova realidade. A gente se encher de gratidão, se encher de visualização positiva, pensamentos positivos, e vendo o noticiário e só notícia ruim, a gente não consegue fazer isso. E eu gosto sempre de fazer uma autoanálise para ajudar o paciente, e ele mesmo fazer essa autoanálise, que é ele de repente está se perguntando, será que eu estou precisando de um descanso? Será? Porque assim, a gente vive numa vida que descansar é um pouco preconceito, né? A gente parar um pouquinho e descansar, as pessoas falam, mas que tá aí parado, né? Ciente de crenças antigas. E quando, na verdade, de repente, seu corpo precisa parar, descansar, fazer uma autoanálise mesmo, para que você não fique doente. Mesmo que fique doente, né? Tome contato com doença, que você saiba daquele início, meio e fim, para que você saiba que é o seu corpo precisando de descanso. E ele vai te parar uma hora ou outra, mesmo você não tendo essa consciência. Então, eu gosto de falar muito para os meus pacientes assim, se você ficar doente, você sabe que é uma fase que vai passar. Então, se programa e fala, eu vou me curar naturalmente e rapidamente. Fica repetindo isso várias vezes ao dia, por vários dias, até que você perceba o seu corpo, né? As leis biológicas e a nova medicina germânica fala muito isso. Que, na verdade, não é um programa só para os profissionais da saúde, é um programa para a vida, né? Lá na Itália, como eu disse, já tem pessoas conhecendo muito mais a fundo, indo nas notícias mesmo. E a gente ainda vai demorar uns 10 anos para que isso aconteça. Mas já antecipando aqui, né? Toda doença é um programa biológico de sobrevivência. Então, eu só fiquei doente porque me aconteceu alguma coisa que eu não dei bola e que agora meu corpo está sentindo sim. Né? Então, de qualquer forma, se você vai ficar com febre, a febre é a primeira fase de uma cura, de um relaxamento, de uma recuperação do seu corpo. Logo vai vir talvez vômitos, diarreia, gripes, né? O Covid. Então, sempre aparece numa fase que você já passou o estresse. Então, não é um vírus que vai tomar conta de você, porque o vírus faz parte da sua simbiose, né? O micro-organismo faz parte da sua recuperação de célula. O que vai te inflamar é o choque, é o medo dessa notícia, né? O que aconteceu, né? Nós passamos por uma fase chata ontem, né? Que aconteceu aquela explosão no Líbano. Então, isso também vai impactar a vida das pessoas muito mais que o Covid. Então, qualquer choque inesperado, que não precisa ser esse desastre, esse drama todo, mas que na cabeça de cada um vai viver de um jeito. Cada um vai ter seu jeito de olhar e pensar sobre aquilo e vai impactar no seu corpo, né? Então, para não impactar, a pessoa tem que mudar essa crença de doença, né? Entender que o corpo dela é forte bastante para sair disso naturalmente, rapidamente, mas que ela precisa acreditar nisso e diminuir o medo, porque o medo, ele só se dá pela falta de conhecimento. E o medo só agrava ainda mais o que está acontecendo no seu corpo. Porque, afinal de contas, né, para ir até o pulmão e a pessoa morrer ou ter um comprometimento pulmonar, ela tinha que estar com muito medo de morrer. Então, essa emoção tomou conta dela. E é isso que a gente veio fazer aqui, né? Dar essa informada para o pessoal, até para os profissionais da saúde, se ainda não estão nessa visão integral do ser humano, para que vão atrás disso de uma maneira que seja plena, que seja tranquila, né? Sim, é um olhar holístico, né? Não dá para tratar o ser humano em partes, né? Você tem que ter um olhar e poder detectar, né, o que está acontecendo, entendeu? Se foge da sua alçada, que nem você falou, indica para os outros médicos, né? Mas hoje em dia, assim, é difícil você encontrar profissionais da área da saúde que estejam nessa mesma linha de pensamento, né? Então, assim, é complicado. Mas assim, por que os idosos eles estão nesse grupo de risco, né? Então, olha só, como a microbiota ela também interfere assim, a diversidade da microbiota ela vai diminuindo com o passar dos anos, entendeu? Por isso que o prognóstico dos idosos é muito pior para essas doenças, entendeu? E aí que entra talvez a administração de probióticos, entendeu? Para esses indivíduos. Não só probióticos, mas também a vitamina D, que é muito essencial nesse período, entendeu? Então, assim, como obter a vitamina D? Se expor no sol,
se puder, diariamente, das 11 às 14 horas, sem filtro solar, 10 a 15 minutos, dependendo da cor da pele, entendeu? Pessoas mais morenas, elas necessitam mais tempo no sol, pessoas mais claras, 10 minutos já é o suficiente. Então, tudo isso vai ajudar, né, a aumentar a sua imunidade. Então, assim, você vira um escudo, qualquer coisa que vier, ela pode vir, mas ser barrada, entendeu? Ou ter leves sintomas. Então, você tem que cuidar disso. E tem também suplementos que a gente pode estar sugerindo, e de acordo com fazer uma análise de sangue e pedir os exames laboratoriais para ver se tem algum nutriente, alguma vitamina faltando. E não só olhar os valores de referência, né? Que muitos profissionais também, eles olham o valor de referência e falam que tá tudo certo, mas não é. O valor de referência, nem sempre porque tá naquele parâmetro, é que é o ideal para a pessoa. Então, tem que ter são valores ótimos que a gente fala, valores ideais, né? Para prever futuras doenças, entendeu? Então, tem que procurar profissionais da área da saúde que tenham essa visão mais atualizada, entendeu? E suplementar da melhor forma possível, entendeu? Então, o zinco é muito bem-vindo nessa época, o selênio, a vitamina C, mas também você pode estar adquirindo isso através dos alimentos. O que acontece que às vezes pode causar deficiência no nosso organismo, que por mais que a pessoa acabe ingerindo os alimentos, a quantidade das vitaminas e minerais, ela está baixa. Por que isso acontece? Porque o solo está depletado, entendeu? Do selênio mais, não? Do selênio, do magnésio, entendeu? Então, assim, por isso que às vezes a suplementação se faz necessária. E o agrotóxico também, agrotóxico que é utilizado, né, nas plantações, também diminui as vitaminas e os minerais. Então, por isso que a importância, né, de estar realizando os exames laboratoriais e estar suplementando, que nem sempre o alimento ele vai suprir essas necessidades diárias. E aí que é uma porta de entrada para outras doenças. Se você tem uma vitamina ou um mineral deficiente, vai comprometer todo o seu metabolismo, é como uma orquestra. Se você tem alguém tocando errado, tudo aquilo vai prejudicar, né, a sintonia, entendeu? E é isso que acontece. O nosso corpo é cheio de cascatas, né? Então, assim, se não está funcionando, nenhum outro vai funcionar. E assim, então, tem que ter esse olhar. Você falou de vitamina C, é mais fácil da gente entender como a gente poderia se alimentar funcionalmente para que a gente conseguisse. Aí queria que você desse uma atenção nas fibras alimentos. E no zinco e no ferro, né? E não sei se o selênio a gente consegue. Eu pelo menos suplementei, né? Com zinco e selênio. Agora não sei se no alimento também dá para pegar quantidade legal para isso. O selênio é muito encontrado na castanha do Pará, né? Mas assim, o que acontece, né? Às vezes você compra uma castanha do Pará de má qualidade e ela tá com fungos, entendeu? Ela foi mal armazenada. Então, assim, em vez de ela trazer benefícios para você, ela acaba trazendo malefícios. Então, às vezes, é muito mais interessante você estar suplementando do que estar ingerindo, né? Mas aí, se você conseguir de boa qualidade, o ideal é que eles venham embalados, né? O a granel não é muito interessante. Não. Entendeu? Porque eles ficam expostos, você não sabe quanto tempo que eles estão lá, o que passa durante a noite naquele pote. Tá fechadinho, não? Enfim, vai saber, né? Vai saber quanto tempo que tá lá, entendeu? Então, é isso. Tem a vitamina C, que você pode estar ingerindo ao longo do dia. Então, frutas, limão, acerola, goiaba, abacaxi, são tudo acerola, são tudo fontes de vitamina C que você pode estar consumindo ao longo do dia, entendeu? Isso vai te ajudar a aumentar a imunidade, né? Certo. E ela a vitamina C se liga ao selênio ou não? Não tem muita relação? É que a vitamina C, ela é uma vitamina Olha a pergunta depois.
Se torrar antes de comer, mata... Não, não, tem fungo que é super resistente, não adianta. Não, Mas é não bom o adianta, esse funguinho. é o problema. É A longo simbiótico, a prazo, gente não falou sei, não. simbiótico. Mas esse não é, não, pode Não ter é? certeza. Tá legal. Então, a vitamina C é Não. hidrossolúvel, Então, e o selênio, ele é uma vitamina também, é um mineral, na verdade. Então, mineral. assim, eu acredito, não tem problema nenhum de estar suplementando junto, entendeu? Pode suplementar junto. E tem o zinco também, que você pode estar adquirindo mais em fontes de carne, né? O zinco e Frango, o ferro, né, juntos. é isso. Então você pode estar adquirindo através da alimentação, né? A carne, que é bem rico, né? E miúdos, né? Miúdos principalmente, fígado, moela, que tem uma quantidade maior, né? De ferro, Já não é né? comigo. Feijão branco, eu vi, feijão branco, amanhã eu vou fazer. Feijão branco, tem as leguminosas, feijão branco, tem o grão de bico, entendeu? A lentilha, que também Lentilha, são as proteínas vegetais que a gente fala, né? as sementes de E abóbora de girassol, né, sementes de que eu abóbora falo muito para os pacientes rico, também. sim, que é rico em magnésio, né? Então, um detalhe também que é muito importante, que as proteínas vegetais, elas são bem mais... as vitaminas, né, o ferro dos vegetais, elas são muito melhor aproveitadas e absorvidas pelo organismo quando você associa com a vitamina C, né, ou com uma laranja. Então, logo depois do almoço, você come uma laranja, né, ou você espreme um limão na salada, que vai ajudar a absorver, né, esse ferro que tem nas leguminosas, nas verduras, entendeu? Então, isso aí vai ajudar bastante. E a história que, de repente, se a gente come uma fruta após almoço, isso fermenta. É verdade? Depende muito de um indivíduo para o outro, entendeu? Tem pessoas que têm intolerância, tem outras que não. Então, isso vai depender muito de cada indivíduo, entendeu? Tem gente que não acaba fermentando, tem outros que não. Isso vai depender muito também de como está essa microbiota intestinal, né? Tem que ser avaliado, por isso que é importante fazer um inquérito alimentar, ver quais são os sinais e sintomas do paciente, para depois poder estar fazendo um plano alimentar individualizado de acordo com as necessidades dele. Ainda de acordo com os probióticos naturais, você falou do tempê, da soja fermentada, tem o kefir, tem mais? Isso, tem o chucrute, que é um repolho, né, fermentado. Tem o picles, que todo mundo consegue fazer em casa. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso mandar pelo direct uma receita de conserva de legumes, de nabo, de picles, de cenoura. Todos fazem bem porque fermentam, é isso? Exatamente, só para tirar essa dúvida. Contém os probióticos, né? Que contém os micro-organismos vivos, né? O leite fermentado, mas é que na maioria dos leites fermentados tem muito açúcar, né? Então, aí o açúcar, ele acaba estimulando a produção, né? A proliferação das maléficas. Então, não é interessante. Mas tem o kefir que você falou, tem o kombucha, as pessoas acabam falando que é um chá também, feito pela fermentação de bactérias. Tem o vinagre de maçã, que todo mundo tem é mais em casa, fácil, que né? também é interessante. Exatamente. E a coalhada. O iogurte e a coalhada, tanto faz um e outro? Olha, eu tô anotando tudo. Na verdade, o iogurte, na verdade, tem que ser aquele o mais natural possível. Então, você tem que estar observando o rótulo. Ele tem que ter 2 e 3 ingredientes no máximo. Se tiver mais do que isso, já tem muito conservante, muita química, então é melhor você nem ingerir. Então, procurem aqueles iogurtes sem sabor, tá? Os mais naturais possíveis, que tenha só leite e o fermento, o lácteo, entendeu? O que a gente coloca na coalhada. Melhores. Exatamente. E a coalhada a coalhada em si. A coalhada em si, você tira o soro dele e ele fica pasta mesmo, entendeu? Você tira o soro e fica só a massa do iogurte mesmo. Então, também é legal, entendeu? Fica Mas bom? Hoje em dia... Serve?
fica bom também. Sim. Serve Só que comer qual a que é a coalhada? polêmica hoje? Sim, sim, mas qual que é a polêmica do leite, né? O leite hoje em dia está cheio de hormônios, né? Uhum. Então é hormônios, é antibiótico. Então, se for para, tem vezes que faz mais mal do que bem, entendeu? Porque vai acabar inflamando o seu corpo. Então, hoje em dia as vacas são tratadas com antibiótico direto, com hormônios para a produção de leite. E tudo isso vai para o leite e a gente está ingerindo também, né? Então Uhum. é complicado. Mas também tem o kefir que dá para fazer, né? O kefir de A gente tem água. que combinar um dia, a gente faz o kefir ao vivo, porque eu tenho uma dificuldade, é fácil de fazer isso. Eu tentei, Você tentei, precisa tentei. Sabe o ter que os que eu fiz? grãos, né? Eu vou te É. É que não dá para te mostrar agora, mas eu comprei um lactobacillus para tomar à noite. São em cápsulas, só para não fazer o kefir. Lactobacilos. Ele é o lactos e Mas você sabe, mais uma coisa que tem junto. sim, sim. Na verdade, assim, o que acontece também com o kefir? A gente tem que tomar muito cuidado, porque o kefir você vai passando de pessoa para pessoa, né? As pessoas vão cuidando e aí tem aquela doação, né? Então, assim, você Uhum. tem que tomar muito cuidado, porque às vezes pela manipulação, pelo ambiente que tá, ele pode ter bactérias maléficas mais ruins do que benéficas. Então, assim, você acha que você está comendo algo que vai te fazer bem, na verdade é o contrário, entendeu? Uhum. E tem hoje em dia os industrializados que você tem uma qualidade melhor, né? Você tem uma garantia que são melhores, né? Que não há um manuseio, né? Então, assim, tem um impacto melhor na nossa saúde do que esses que a gente acaba adquirindo de outras pessoas que a gente não sabe, né? Como é que foi cultivado. Certo. Então, é um detalhe complicado. Mas aí tem outras opções, né? Você tem o vinagre, você tem o picles, você tem a conserva de legumes que você pode estar fazendo, entendeu? Tem a Uhum. coalhada que você pode estar fazendo também. Então, tem gente, aqui no interior tem muitas pessoas, né, que tem uma vaquinha no quintal, no sítio, Aí é então show. é mais natural, aí é show, entendeu? Ah lá, a pergunta. É verdade. É isso que a Munira falou, provavelmente. Sim, sim, sim. É que você não sabe de onde que veio, como foi manuseado, como foi criado, entendeu? E todo dia você tem que ter uma atenção especial para ele. Você não sabe como que foi esse ambiente que ele foi preparado. Então, assim, você pode estar achando que é uma coisa benéfica e pode estar te prejudicando. É Então, verdade. assim, até a coalhada, quando a gente faz em casa, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, Andréia? Porque, assim, antigamente a minha mãe aproveitava a coalhada do outro que ela tinha e Isso. adicionava no outro leite para fazer. E nem sempre isso aí também é legal. É assim, Às vezes tem o uns interessante funguinhos, né? mesmo exatamente. Então, o interessante é quando acabar a coalhada, você vai lá, compra o pote mesmo industrializado e aí você prepara uma outra coalhada em casa. Que Fica mais seria natural. o mais correto, entendeu? E o Uhum. mais correto e não vai ter perigo de ter micro-organismos maléficos, E a entendeu? quantidade desses probióticos por dia para aumentar a nossa imunidade? Você tem ideia? Por exemplo, se eu for comer uma Dos coalhada, alimentos. quanto tempo? É que nem eu te falei, é a longo prazo, entendeu? Então, assim, se você tomar, assim, tem aqueles copinhos que você pode estar se baseando, 170 gramas por dia, você pode estar se alimentando. Mas também tem, se você também adicionar o vinagre também na sua salada, ou então fazer a ingestão, misturar um pouco de vinagre com água e tomar também, é muito interessante. Então, vai depender do que você está comendo. Às vezes, tem dias que pode ser que você não queira o iogurte, mas você vai lá e tempera a sua salada com vinagre. Então, é outra opção, Tá. entendeu? Responde a pergunta da minha sogra, olha lá. Salma. Boa noite, tia. Dá para fazer. É o kefir na água, né? Não, o kefir que tá com sabor de vinagre, está correto? Como eu nunca Tá. tive, eu não sei falar. Na verdade, assim, ele fica mais ácido mesmo, né? Ele tem esse gosto de vinagre? Ah, Ele tem um gosto assim de azedo mesmo. E quanto mais tempo ele fica, mais azedo. mais azedo ele fica. Eu não consegui me adaptar. Eu É, comecei muita a gente ter não assim, consegue, né? eu não consegui me adaptar e acabei deixando de É, lado. eu comprei Não ficou cápsula legal. também, pra mim tá super bom.
Sim, sim, eu tomo simbiótico. Eu preferi o simbiótico e seja o que Deus quiser. É isso aí, E Mo. lógico, e lógico também a alimentação, né? Não pode deixar a alimentação de lado, tá? Então, é muito importante a gente diminuir a quantidade de açúcar na nossa rotina, dar preferência para grãos integrais, leguminosas, entendeu? Porque tudo isso vai acabar alimentando as bactérias boas, entendeu? E aí, fortalecendo as bactérias, o nosso microbioma, você consegue fortalecer seu sistema imunológico, né? Então, aí é show de bola. Você não sai disso, entendeu? Não tem como você ficar doente quando você cuida por dentro de você, entendeu? Eu falo justamente isso, né? A gente já fala hoje em dia dos micro-organismos do intestino, do pulmão, do coração e do cérebro. Uma hora a gente vai saber, né? Vai vir aí um prêmio Nobel, a Uhum, gente está bem perto disso, para o Dr. Hammer e uhum, para outros que descobriram tantas coisas boas sobre micro-organismos e como eles são benéficos para a nossa saúde. Então, uhum. justamente assim, de novo, a gente vem falar, né? Não é o vírus, é a sua Uhum. história, né? É o que você Sim, tem para sim, trabalhar. E aí tá as nossas sim, técnicas de sim, hoje em dia, nossas sessões, né? Tanto na parte de alimentação, na parte de reposição, mas também de uhum, trabalhar esse estresse e diminuir, aliviar esse estresse para que ele não seja o sim, seu inflamatório, porque às vezes a alimentação tá tudo sim, sim, ok, eu tô tomando sim, probiótico, eu já fiz de tudo, já uhum, suplementei, já fui no médico, já injetei, uhum. já fiz ozônio, Mas o já fiz cortisol tá tudo. bem lá em cima. E não nada baixa, eu não consigo ainda dormir, meu sono não consegue se Sim, regular, né? Então, sim, assim, sim, isso só atrapalha ainda mais seu sistema imunológico e você fica ainda mais suscetível. Ou se sim, você, de sim. repente, ser acometida pelo Covid, a Uhum, sua recuperação não é tão boa, né? E aí você vai perceber o quanto você estava sim. suscetível, né? Então, só depois que você Uhum, às vezes fica doente que você percebe, dá graças a sim. Deus até, né? Por conta que aí Aham, isso te levou para uma nova vida, para novos pensamentos, para sim, novas sim, realidades, sim, né? E aí vamos sim, responder mais sim. uma pergunta e a gente vai se despedindo. Quem mais tem perguntas, fica à vontade, aproveite. O vinagre de arroz eu não tenho um estudo que fale sobre isso, é mais do Da vinagre maçã, de né? maçã Tem bastante mesmo. estudo científico, né? Isso. A água com limão é excelente para antes do almoço, antes do jantar, até de No manhã. jejum, Ele vai né? aumentar, exatamente, ele vai aumentar a imunidade, ele vai te ajudar o seu corpo a receber os alimentos, vai ter uma melhor digestão e absorção, entendeu? Porque assim, o que acontece também, né, Andréia? Quem você falou, você pode estar com a melhor alimentação do mundo, comendo orgânicos e etc. Mas assim, a pessoa esquece do principal, que é onde tudo começa, que é na mastigação. Então, assim, quando a pessoa não mastiga bem, ela não vai dar, é, como é que eu vou te falar, tempo para as enzimas atuarem no trato gastrointestinal, entendeu? Então, assim, você acaba engolindo, não mastiga direito, então a digestão e a absorção dos nutrientes fica comprometida, entendeu? E aí acaba desequilibrando também isso, entendeu? Então, Essa microbiota. de fato, é sempre o que eu falo, né? Separa um tempo para que você faça aquele momento, porque assim como a gente precisa de momentos ativos do nosso dia a dia, a gente também precisa desses Uhum, momentos de relaxamento para ativar o nosso sistema de defesa também, né? Que tanto está ativo sim. nas horas de estresse, de trabalho, de correria, de luta ou fuga, mas que Uhum, precisa de ter esse relaxamento para o nosso corpo se recuperar sim. e conseguir de novo se equilibrar. Então, a hora de comer tem que ser a hora também que você pare e faça toda foco e energia para aquela hora, né? Então, você vai prestar atenção Sim, tanto sim. no alimento como também na Uhum, forma que você vai trazer ele para dentro de você. Afinal de contas, né, você vai sim. alimentar o interno e você tem que estar forte do interno para o externo, como você mesmo disse, Exatamente, né? exatamente, E aí, exatamente. Perfeito. estamos aí nessa saúde integrativa, né? Então, mostrando para as pessoas o quanto nós somos poderosos, não somos tão suscetíveis a tudo como todos Sim, pensam. Então, sim, confiar, sim. né, na presença de você estar com saúde imunológico forte
o seu emocional, o seu mental, quer dizer, o seu corpo todo interligado, né? O espiritual também. E a gente vai ter uma live terça-feira sobre isso, saúde e espiritualidade com o médico. Oba! E aí a gente ficar totalmente assim estruturado para que, se a gente contrair algum tipo de doença, a gente sabe que ela não é uma doença que vai ficar até a gente morrer. Essa doença tem que ser início, meio e fim, que ela vai se recuperar. E aí você reprograma a sua vida para que você se cure naturalmente, rapidamente. E é isso que a gente veio falar aqui, né, Mo, hoje. Muito obrigada pela sua participação. Imagina. Adorei as dicas. Eu que agradeço. Foi uma honra, um prazer. Vamos fazer mais. Você. Imagina, se Deus quiser, vamos sim. Muitas saudades. E a gente se encontra mais vezes, se Deus quiser. Obrigada, boa noite a todos. Sigam a Munira, Nutri Munira Dargan. E o meu canal no YouTube, que tem várias dicas. Essa live vai ficar salva. E eu espero vocês nas próximas lives com a gente, se Deus quiser. Tá bom. Obrigada, amor. Um beijo e boa noite a todos. Pessoal. Obrigada, Andréia. Beijão para todo mundo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.